Meus queridos, graça e paz. Aqui é o Samuel Caetano. Eu congrego na Assembleia de Deus de Brasília. Pastorei uma congregação desse ministério na cidade de São Gabriel, em Goiás. E por formação, eu sou enfermeiro e teólogo, especializando na área da bibliologia. Enfim, não estou aqui para falar de mim, mas para debatermos uma temática que é bastante importante para os dias de hoje. No dia de ontem eu estava estudando, estudando hebraico, e na minha pausa ali no momento dos estudos eu fui observar o rol de mensagem que chega de uma vez só no WhatsApp, e eu estava observando que em vários grupos o pessoal colocando, olha, política que é proibido, aqui não pode política e aquela coisa toda. Eu até respeito a decisão, a opinião desse pessoal, mas me veio naquele momento, no dia de ontem, uma pergunta. E a pergunta é: será que existe espiritualidade na política? Será que tem algo de espiritual nesse meio? Será que essa temática possui espiritualidade? Será que Deus é glorificado ao falarmos desse tipo de assunto? Será que à luz da Bíblia, será que à luz da palavra de Deus, a política tem algum aspecto espiritual? Mesmo a política nacional, ou estadual, ou municipal e até mesmo local, etc. Será que tem? E fiz uma pausa e preparei alguma coisa, algum esboço, algum estudo para passar a vocês nesse vídeo curto aqui agora. Meus queridos, nós estamos em um momento eleitoral em nosso país e simplesmente não dá para fazermos vista grossa ao que está acontecendo com esse momento histórico em nosso país. Não dá para simplesmente vendarmos os olhos, fingir que nada está acontecendo, ficar coibindo as pessoas de se expressarem, demonizando a política e etc. Simplesmente não dá. Por quê? Porque eu quero lembrar aos senhores que nós somos humanos. Nós não somos anjos. Portanto, isso implica em dizer que nós estamos restritos ou limitados, por assim dizer, ao tempo, estamos limitados ao espaço, à matéria e, sobretudo, à história. Isso significa que eu e você estamos inseridos na história, fazemos parte da história, somos afetados pela história, influenciados pela história e podemos ou não contribuir com a história. Meus queridos, isso significa que não há neutralidade no que se refere à história de nossa parte. Não dá para eu simplesmente ficar neutro, em cima do muro, ou me decidir, até porque a indecisão já é uma decisão. Isso no mínimo, deveria ser óbvio para todos nós. Mas aí persiste a pergunta: será mesmo que há alguma coisa de espiritualidade na política? Senhores, esse questionamento ele é assaz relevante para este momento histórico em nosso país. E não pense que porque você é cristão, professa a fé evangélica, crê no Senhor Jesus para a salvação, confia e crê de corpo e alma nesse livro, a palavra de Deus, que você está isento desse tipo de aspecto. E então, como teólogo que sou, eu posso lhe garantir que em nosso país existe, no contexto evangelical e cristão em geral, um equívoco muito grande no que se refere à espiritualidade cristã ou à espiritualidade bíblica. Há uma confusão muito grande na cabeça das pessoas nessa temática em específico. O que é ser espiritual? O que significa ser espiritual para
a maioria dos evangélicos brasileiros, esse termo tem sido redefinido ao longo dos últimos anos e o conceito de espiritualidade bíblica e cristã já não é mais o mesmo, que se assemelha ao que está escrito ou que está dito nas escrituras sagradas. E aí eu te faço uma pergunta, o que é espiritualidade bíblica ou cristã? Bem, à luz do que dizem alguns, e eu tenho que relembrar você que este é o pensamento que impera e que paira na cabeça de boa parte dos nossos irmãos cristãos, mas, à luz do que dizem eles, a espiritualidade resume-se ou se restringe a simplesmente ir a uma igreja, cantar em algum templo, pregar, entregar um dízimo, ofertar, fazer algum tipo de evangelismo nas ruas, orar, né? Jejuar muitas vezes, frequentar eventos religiosos, enfim, resumindo tudo, como diria o bom goiano, trocando em miúdos, a espiritualidade bíblica e cristã foi reduzida conceitualmente ao ambiente e ao contexto religioso, ao ambiente cultivo, ambiente de culto, e ao contexto religioso. A pergunta é, será que espiritualidade na Bíblia é isso mesmo? Não estou negando e dizendo que há erros e pecados nisso, são coisas legítimas, mas será que a espiritualidade se resume só a isso? Bem, o que nós não percebemos é que a espiritualidade bíblica e cristã, ela se reverbera, preste atenção nisso, ela se reverbera por todas as áreas da vida do cristão. Vou repetir. A espiritualidade na Bíblia Sagrada se reverbera por todas as áreas da vida cristã. Por exemplo, e aí eu vou citar, ler textualmente aqui para vocês, o que diz Paulo aos Coríntios na sua primeira epístola, capítulo de número 10 e o versículo de número 31. Ele é muito claro quando ele vai dizer assim, olha, 1 Coríntios 10, 31, diz bem assim, olha, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Veja que Paulo, ele é muito claro quando ele diz o seguinte, olha, tudo na vida cristã, até mesmo comer e o beber, deve ser feito para a glória de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a espiritualidade cristã, como ora já falei, ela se reverbera em todas as áreas do cristão. Veja que, por exemplo, à luz do Salmo 127, o versículo de número 2, e também do quarto mandamento lá do Decálogo, a guarda do sábado, você vê que o princípio implícito ali é o do descanso das nossas atividades corriqueiras. E à luz desses textos nós podemos dizer que até mesmo dormir, o descanso noturno, dormir, é uma expressão, uma forma também de glorificarmos ao nosso Deus. Eu poderia citar, por exemplo, também que o pagar as contas que nós devemos, né? Se eu tenho dívidas e eu honro com as minhas dívidas e até eu evitar fazer dívidas, é uma maneira de glorificar a Deus. Paulo vai dizer com ele, e lá em Romanos 13, versículo 8, exatamente isso. Olha, a ninguém devais coisa alguma. O que tem de espiritualidade eu pagar os meus boletos em dia ou evitar fazer dívida e me afundar em dívidas com a vida cristã? Ora, senhores, no Novo Testamento tem tudo a ver. Paulo ele é muito claro. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, eu poderia citar outros textos aqui, mas fiquemos apenas com esse, você vai ver que até a sexualidade tem implicações espirituais na Bíblia Sagrada. Pedro ele é muito claro quando ele diz, olha, vós maridos, coabitai com vossas esposas, dando a elas honra como vaso mais frágil. E ele ainda vai dizer que é para que isso não impeça as tuas orações.
Em 1 Coríntios 7,5, Paulo ele complementa, digamos assim, esse pensamento de Pedro, quando ele diz o seguinte, olha, que o defraudar um ao outro ali seria a abstinência sexual no contexto do casamento cristão. Então, Paulo está dizendo, olha, mesmo que vocês se apartem dos outros no contexto de sexualidade, deve ser por um tempo determinado, curto e específico para aplicar as orações, para que o diabo não vos tente. Então, tudo na vida cristã, inclusive a sexualidade, tem implicações espirituais, deve ser feito para a glória de Deus. Você vai ver que, enfim, em síntese, não vou citar outros textos aqui para não me delongar muito, mas em síntese, tudo na vida cristã tem um quê de espiritualidade. No cristianismo bíblico não há uma ruptura, uma separação, uma estratificação, uma divisão entre secular e sagrado, entre espiritual e terreno, entre quando eu estou aqui na igreja, no ambiente de culto, cultuando ao meu Deus, eu sou espiritual. Quando eu saio desse ambiente cultivo, eu vou para o meu trabalho, eu vou para a minha faculdade, eu vou para a minha escola, enfim, vou viver o meu dia a dia, pronto, eu já não sou mais espiritual. De segunda a sexta eu sou secular, no domingo, no sábado e domingo eu sou espiritual. Ora, essa visão é muito medíocre, é muito pequena em termos do reino de Deus no Novo Testamento. Não existe essa estratificação. Então, se é assim que tudo tem o que de espiritual na Bíblia, por que então muitos demonizam a política, pelo amor de Deus? Ora, Paulo vai dizer que absolutamente tudo deve ser feito para a glória de Deus. E este tudo, certamente, indubitavelmente, vai incluir também a política. Será que, meus queridos, será que se nós pararmos para observar tudo lá na política, vai afetar a minha vida direta ou indiretamente? Spurgeon, por exemplo, e aí eu vou citar ele aqui textualmente, Spurgeon ele costumava dizer o seguinte, que só os tolos, só os ignorantes, sabe? Só os tolos mesmo, para não usar um outro termo mais comum da nossa sociedade, só os tolos que dizem que política e religião não se discute. E aí ele explica o porquê, você gostando ou não vai ter que concordar com ele. Ele diz que enquanto os tolos dizem que política e religião não se discute, é exatamente por esse motivo que os maus e poderosos se perpetuam no poder. E os falsos profetas e falsos mestres continuam a enganar o povo. Veja se não é isso que tem acontecido em nossa sociedade no Brasil. Veja se não é exatamente isso. As pessoas dizem que não se discute política e religião, aceita tudo que é dito, sem parar, sem refletir, sem raciocinar, sem uma discussão saudável e até bíblica. E aí a gente está numa situação que está. Meus queridos, pelo amor de Deus, tire essa ideia da sua cabeça de que não se discute política e não se discute religião. De que política não tem nada de espiritual. Esse tema é assaz relevante, especialmente para o momento em que nós estamos vivendo. As decisões que nós tomaremos nesse pleito eleitoral, senhores, se reverberarão por mais 4 anos ou mais ainda daqui para frente. Então não dá para ignorar esse momento e ficar dizendo não posto política, não fale política, pastor não pode falar de política, e não tem nada a ver Deus com a política. Pelo amor de Deus, gente. Vamos abrir um pouco a cabeça, a visão. Olha, à luz da Bíblia, a espiritualidade cristã, ela se reverbera por todas as áreas, inclusive na política. Olha só, Paulo ele diz aos Colossenses, eu gostaria de ler para vocês aqui, o que ele escreve aos Colossenses, livro de Colossenses, no capítulo de número 1, versículo de número 9, no finalzinho, né, Paulo está orando pelos irmãos, ele está dizendo, olha, eu não deixo de orar por vocês, não cessamos de pedir que sejam cheios do conhecimento e da boa vontade. Ele diz assim, cheios de sabedoria e inteligência espiritual.
Está na hora de nós, cristãos brasileiros, desenvolvermos essa tal inteligência espiritual que Paulo fala e sermos um pouco mais maduros. Quando Paulo fala lá em Coríntios 3, por exemplo, dos irmãos carnais e dos irmãos espirituais, muitas vezes a gente acha que é apenas no contexto de pecados habituais e não necessariamente o é. Paulo está falando de maturidade cristã. Vamos amadurecer, vamos ser mais inteligentes, espirituais quanto a essa questão. Olha só, agora veja bem, se por um lado tem esses que demonizam a política, eu te indicaria a dar uma passadinha na sua Bíblia, lá em Romanos 13, a partir do versículo 1 até o 7, por exemplo. Romanos 13, de 1 a 7, Paulo fala claramente sobre a política, sobre o sistema político, claro, diferente na época dele, mas é um sistema político. Ele vai dizer para orar pelas autoridades, vai dizer que não há autoridade que não foi constituída por Deus e que o Estado tem a espada para punir os maus. E quando ele fala em 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 3, senhores, ele está falando da responsabilidade da igreja frente à política. Como é que você lida com o livro de Daniel, por exemplo? Como é que você lida com a história de José lá em Gênesis, por exemplo, se você demoniza a política? Não dá. Simplesmente não dá. A Bíblia fala desses temas e não dá para a gente fazer vistas grossas. Mas veja bem, se por um lado tem o pessoal que demoniza a política, que diaboliza a política, por um lado você tem um outro pessoal que também partem de uma visão equivocada das escrituras, que são aqueles pessoal que diz o seguinte: olha, tudo já está determinado, então nada do que eu faça ou deixe de fazer vai mudar. A priori, alguns irmãos voltados mais ao calvinismo. Veja bem, senhores, eu reconheço sim que à luz da Bíblia, à luz de textos como Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 7, é muito claro que nos últimos dias não vai ter jeito, o negócio vai ser dias trabalhosos, o negócio vai ser complicado, homens amantes de si mesmo, desobedientes, adúlteros, promíscuos e etc. Está muito claro. À luz da Bíblia não tem como eu mudar o que está determinado, o que está escrito. O próprio Jesus, Mateus 24, versículo 12, ele vai dizer que nesses últimos dias a iniquidade se multiplicaria. Então, de fato, está determinado, eu concordo. Mas será que, porque está determinado, eu tenho que cruzar os meus braços, sentar na minha cadeira, ficar me balançando numa rede, esperar, como dizia o Zeca Pagodinho naquela música famosa dele, deixa a vida me levar, vai vida, leva eu. Será que é isso que eu tenho que fazer? Eu me calo, cruzo meus braços, porque está determinado, espero que aconteça e o que deve eu danço conforme a música. Será que é isso que eu tenho que fazer? Senhores, esses textos não me dão álibi para eu me esquivar da minha responsabilidade. Veja, por exemplo, o texto lá de Gênesis capítulo 41, que conta a história de José ali no Egito. Quando você chega no capítulo 41, você vai ver que Deus determinou que a miséria atacaria o Egito, que a fome, a escassez iria dominar o Egito por 7 anos. Ninguém tinha como mudar aquele desígnio divino. Tanto é verdade que no versículo de número 32, lá de Gênesis 41, você vai observar que o próprio José diz isso para Faraó: olha, o sonho foi duplicado, você teve o mesmo sonho 2 vezes, o mesmo sonho com linguagens diferentes, duplicada, exatamente porque Deus já determinou e Deus se apressa a fazer o que ele determinou. Então ninguém vai poder fazer nada. Mas será que José cruzou os braços e ficou lá esperando a seca vir? Não. Ele agiu, ele tomou providências, ele simplesmente se precaveu, e você que lê o texto bíblico sabe que o Egito conseguiu passar aquele período exatamente porque o homem de Deus tomou as providências necessárias. Então não é porque a Bíblia diz que nos últimos dias serão tempos trabalhosos e difíceis que eu tenho que cruzar meus braços e não me importar com o que está acontecendo neste momento político do meu país. Isso é irresponsabilidade da nossa parte, senhores.
Eu não sei quantos sabem, mas a palavra política em si, a linguística vai mostrar isso, que ela vem dos gregos, e os gregos usavam o termo politikos para se referir àquele tipo de pessoa que se preocupavam com a sociedade, que se preocupavam com os males sociais, que se preocupavam com os seus semelhantes, que se preocupavam com o que estava acontecendo na sociedade, na comunidade em que ele vivia. Esse povo era chamado, os gregos chamavam de politikos. Ao passo que aquele indivíduo que só se preocupava consigo mesmo, que não estava nem aí para ninguém na sociedade, eles eram chamados de idiotas, ou idiotes, que é da onde nós temos a palavra portuguesa idiota. É claro que aqui no Ocidente essa palavra sofreu uma mudança de significado tão abrupta, né? A gente chama isso de anacronismo semântico, mas nas origens significava exatamente isso. E, inclusive, um grande filósofo brasileiro, Dr. Mário Sérgio Portela, ele tem um livro, Política para Não Ser Idiota, que eu recomendo a vocês. Mas o fato é que a política é a arte de administrar o bem comum em benefício de todos. Então eu preciso, sim, me preocupar com essas questões. Veja, se os senhores não sabem, as escolas públicas, nem todo mundo, inclusive eu, nem todo mundo como eu, teve o privilégio de nascer em berço de ouro, onde o seu pai e a sua mãe pagam boas escolas, um Thomas Jefferson na vida, Mackenzie e escolas boas, um Galóis ali no DF para o camarada estudar. Muitos de nós tivemos que construir toda a nossa vida acadêmica a partir de escolas públicas. Os senhores sabiam que as escolas públicas surgiram da reforma protestante lá no século XVI com Martinho Lutero? A pergunta é, por quê? Vocês sabiam que os hospitais, nos termos que nós temos hoje, surgiram por conta do cristianismo dos nossos irmãos católicos e protestantes? Se vocês nunca leram, eu recomendo, leiam a história de Madre Teresa de Calcutá, leiam a história de Ana Nery, patrônoma da enfermagem, meus queridos. E, enfim, eu poderia citar vários exemplos aqui, os próprios direitos humanos, a própria libertação de escravos surgiram com homens que eram cristãos, mas que entendiam que da educação de qualidade para o povo, da saúde, investir em políticas públicas de saúde, de economia, de educação, que visam o benefício da comunidade, também é tão espiritual quanto dar glória a Deus e aleluia na igreja. Eles entendiam isso. Será que vocês conseguem entender isso também, senhores? Será que não está na hora da gente repensar um pouco a nossa espiritualidade cristã? Ou será que a nossa espiritualidade só ela se restringe ou se resume a um ambiente de culto? Esses homens estão aí para nos ensinar. Então eu venho aqui nesse pequeno vídeo apenas despertar em você uma cosmovisão cristã no contexto da política. Eu não venho aqui para dizer em quem você deve votar, porque isso é algo de foro íntimo de cada um. Mas eu venho aqui desmistificar essas ideias errôneas concernente à política, seja de demonizar a política, me afastar, dizer que não é de Deus e que não tenho nada a ver com isso, seja de dizer que eu não vou poder fazer nada porque tudo já está determinado por Deus. Ora, eu moro aqui em Planaltina, no Goiás. Aqui em Planaltina, Goiás, ou Brasilinha, como é popularmente chamada. E eu conheço aqui, na cidade que eu estou, claro que não citarei nomes por uma questão de ética, mas eu conheço aqui pastores que se coadunaram a políticos corruptos, que apoiaram partidos de esquerda em troca de ônibus para estar carregando seus fiéis para eventos aí afora. Eu conheço em Brasília mesmo ministérios gigantescos apoiando, por exemplo, Eliana Pedrosa, senhores, em troca de secretarias com vários cargos no governo no pós-eleições. E não tem aqui como alguém que é homofóbico, não é porque ela é lésbica, mas é porque ela defende pública, abertamente e veementemente, acirradamente as ideologias da agenda, as causas da agenda LGBT no país. Ora, que cristianismo é esse meu?
que eu, ao invés de lutar contra aquilo que é anticristão, eu me coaduno para ajudar? Será que os senhores nunca leram, por exemplo, o Tratado Comunista? Será que desconhecem o famoso livro comunista barra socialista, que inclusive está disponível até em PDF aí para você baixar de graça na internet, A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, de Friedrich Engels, que é um dos principais teóricos do comunismo barra socialismo que nós temos, e que este é um dos pilares da filosofia dos partidos de esquerda no nosso país. PT, PCdoB, PSOL, PPS, PSB e Rede. Será que os senhores desconhecem essas informações? Gente, está na hora de nós abrirmos a nossa mente. Eu não posso me dizer cristão e defender partidos com ideologias que vão frontalmente contra os princípios da fé cristã, contra os princípios bíblicos da palavra de Deus. Aquele irmãozinho lá do interior, que não tem acesso à informação, dá para você entender perfeitamente, né, a defesa dele, ele está sendo enganado e tudo mais, mas quem tem acesso à informação, irmãos, pelo amor de Deus, você, no mínimo, a minha visão é de que, no mínimo, o camarada desse está negando a fé. Ou então não entendeu o cristianismo de fato. Ou então não entendeu que o cristianismo não tem como se associar a comunismo, a socialismo, a ideologias marxistas. Pelo amor de Deus, vamos estudar um pouco mais. Olha só, aí você vem com esse argumento para mim de que o camarada roubou, mas fez. Pelo amor de Deus, esse é um argumento medíocre. Isso é de uma pobreza que não tem palavras para descrever. Isso chega a ser triste, dá vontade de chorar com um argumento desse, porque, pelo amor de Deus, eu roubo de você e te roubo R$1.000 e te dou R$100 e fica por isso mesmo, e você me endeusa porque eu te dei R$100. Ora, pelo amor de Deus, isso não faz o mínimo sequer sentido. Boa parte desse pessoal, inclusive alguns cristãos que se dizem cristãos, estão defendendo esse governo que nas bases, na sua filosofia de base, defendem o comunismo, o socialismo e o marxismo. E eu não vou nem falar do Nordeste. Vá aqui lá em Brasília, na cidade estrutural, por exemplo, especialmente num bairro lá chamado de Santa Luzia, uma das maiores favelas do DF, capital do país. Esse pessoal aí que estão defendendo muito desses burguesinhos, esses artistazinhos aí da Globo defendendo PT, esses partidos aí de esquerda, você vai ver que eles sequer conhecem as misérias sociais do país. Vai ver aí que eles defendem as ditaduras de Cuba, Venezuela, mas vocês não veem eles viajarem para lá para estudar. Eles estudam e viajam para os Estados Unidos, para o Canadá. Aí é fácil defender mesmo. Aí é fácil. Eu quero ver você ir lá, por exemplo, na estrutural, onde as crianças andam descalças, pisando em esgoto a céu aberto, onde você tem um índice de criminalidade altíssimo, onde as pessoas vivem na insegurança, sem saber se amanhã o governo não vai mandar derrubar todas as casas delas, vivem aglutinadas em barracos com perigo de incêndio descontrolado, de difícil acesso, na miséria, no mais baixo grau de dignidade humana. Aí é fácil você ficar falando e defendendo de que PT tira o pobre da pobreza sem conhecer esse tipo de realidade. Aí é fácil mesmo você defender sem pisar os pés lá. Eu te convido, te confronto, vai lá, visita, entendeu? Meu pai tem uma chácara que veio da reforma agrária, é um programa útil, mas você observa que quem tem ganhado com esses movimentos de sem terra e sem teto são a militância, porque o povo mesmo que precisa vive na miséria. Eu conheço irmã que congrega comigo, que a vida inteira foi vivendo de fazenda em fazenda, debaixo de barraco nos assentamentos, que os filhos praticamente nasceram, se criaram, cresceram nesse ambiente. Eu não estou dizendo aqui que são pessoas que não mereçam, mas é porque é um movimento que tem se beneficiado da miséria alheia. Então, como eu disse, eu não estou aqui para te dizer em quem você deve votar, mas em te alertar quem você não deve votar. Porque isso aqui, senhores, também é espiritualidade. Pensar com competência, votar com consciência, também é tão espiritual quanto dar glória a Deus, aleluia, estudar grego, hebraico, como eu estava fazendo ontem, e tudo mais.
Olha, o brasileiro precisa aprender a votar, e eu já encerro aqui a minha fala desse vídeo. O brasileiro precisa aprender a votar. Eu gostaria de te dizer o seguinte, que para a política, como qualquer outra área da vida, duas coisas são essenciais. Primeiro, vocação natural para aquele ofício. Ora, qualquer psicólogo, pessoal que estuda essa área da psicologia, sabe que os seres humanos nascem com vocações naturais. Né? O Neymar, o cara nasceu com uma vocação natural para aquilo. O cara com garotinho, na adolescência já fazia prodígios com a bola no pé. Eu sou um pereba, não sei fazer aquilo. Mas o cara nasceu com aquela vocação. Então ele é um gênio no futebol. Tem outros que já nasceram com vocação natural para o canto, para as artes, para a matemática, para as ciências exatas, etc. Então o camarada tem que ter vocação natural para isso. Segundo ponto, tem que ter competência moral e competência intelectual para aquele ofício. Ora, você me pega e me coloca para dar uma aula de matemática. Ora, não vai dar certo. Eu sou fraco nessa área. Entendeu? Você me coloca para trabalhar para me assentar tijolos, para mim ser um pedreiro. Eu não sei fazer aquilo. No máximo eu posso ser um servente. Ou seja, para aquela função, para cada função, o camarada tem que ter competência intelectual para aquilo. Agora me diga, a gente coloca um semi-analfabeto para governar o país, como foi o Lula. A gente colocou um palhaço que teve que aprender a escrever o nome de última hora para não perder o cargo, e eu estou falando de Tiririca. Tá? A gente coloca pessoas que muitas vezes não sabem se expressar direito. Olhem as frases da Dilma, olhem a maneira de conversar da Dilma e me diz que competência intelectual que esse pessoal tem para governar o país, gente. Pelo amor de Deus. Olha o pessoal que mora no São Paulo, pesquise a história dos prefeitos de São Paulo e você vai ver que o Haddad está entre os piores prefeitos daquela cidade, uma das maiores cidades que nós temos no país, se não a maior. Então veja que esses camaradas não têm competência. Aí você quer colocar de novo pessoa dessa tipo, desse naipe para governar o país, gente, pelo amor de Deus. O camarada não tem competência moral. O cara tá em um monte de processo aí de corrupção. Olha, a maioria desses políticos de esquerda, todos estão envolvidos com corrupção. Que competência moral esse pessoal tem para tratar com o bem público, com o dinheiro público? Então, como teólogo que sou, como estudante das escrituras, se é que dá para confiar, porque no nosso país nós temos um anti-intelectualismo muito forte, né? Você fala que é estudante de teologia, que estuda a Bíblia, o pessoal já cria aquela cisma. Não, o negócio aqui é unção de Deus, o negócio aqui é revelação do Espírito, que esse negócio de estudar, isso aí desvia, isso é porra até do capeta, como eu conheço alguns que dizem. Ora, mas se ainda dá para confiar em pessoas que estudam, né? Eu, como teólogo estudioso da Palavra de Deus, eu posso te dizer que, não posso te dizer em quem votar, mas como eu disse, em quem você deve evitar de votar. Eu, pessoalmente, me posiciono em favor do Bolsonaro 17, porque ele de fato não, nos termos dos escritos neotestamentários, de fato ele não é um cristão, mas ele defende muito mais do que os próprios cristãos a bandeira do cristianismo. O camarada é a favor da família, o camarada é o único que você vê que ele tem idoneidade para estar onde está. O cara não é citado em momento algum na questão das corrupções, chamam ele de homofóbico, de racista e etc e tal, mas não podem chamar ele de corrupto. O camarada tem competência moral para estar onde está, tem competência intelectual, uma equipe que de fato o apoiam e tem condições para levar o país a um outro patamar. O pessoal fica falando aí, mas e a volta da ditadura? Gente, pelo amor de Deus, estuda a história um pouco mais antes de querer debater. No país, no Brasil, você não teve ditadura militar, você teve um regime militar. Ora, estude e você vai ver que há uma diferença abismal entre ambas as coisas, certo? Veja qualquer aluno de escola militar e compare com os alunos de escola pública que nós temos no país, você vai ver que a discrepância é monstra, não tem condições. Então, desculpem aí os esquerdopatas,
mas o país está na situação que está exatamente por conta desses países. E como cristão, você precisa se posicionar. Pare de dizer que não é espiritual, porque é. É tão espiritual quanto dar glória a Deus e aleluia na igreja, pregar e cantar lá na igreja que você frequenta e congrega. É tão espiritual quanto qualquer outra coisa que você faça no ambiente e no contexto religioso cristão. Pare de demonizar a política e pare de dizer que tudo está determinado e nós não podemos fazer nada. Podemos sim. Então vamos unir, vamos orar pela nação brasileira. Você que está no contexto neopentecostal, que gosta de jejuar, subir monte, essas coisas, ao invés de você fazer tudo isso por si mesmo, buscar bens materiais, faça um jejum, suba monte, faça o que você tem que fazer, suas campanhas, seus sacrifícios em prol do país, pelo menos enquanto estamos nesse período de eleições, pelo amor de Cristo. Pense um pouco na nação antes de pensar só em você mesmo. Seja de fato um politikos, como diziam os gregos, e não um idiotas. Vamos, em nome de Jesus, interceder pelo país e que Deus abençoe a nação brasileira. Fica aqui meu alerta a você, enquanto pastor e teólogo da Assembleia de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.